Podemos ter um quarto de hora de discussão. Bem, eu talvez abrisse primeiro a discussão aqui aos elementos da mesa que não... Bem, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Fernando Vaz e ao Tiago Monteiro o convite e da maneira como tem decorrido. Eu tenho gostado imenso daqui e tenho aprendido muitas coisas novas. Eu trabalho num hospital público em que gostava de ter o feto ao segundo, gostava de ter muitas coisas que não tenho. Portanto, nós temos que ser, apesar de eu também trabalhar num privado que tem, mas eu sou um homem do serviço público, apesar de tudo. E, portanto, nós temos que ser práticos em algumas situações em que eu sei que, teoricamente, se pode fazer algumas coisas, mas que, na realidade, no mundo real, tem que optar por outras coisas. Começando pela primeira apresentação, eu gostei. Eu aprendi no princípio, quando comecei a fazer transplantes, fazia sempre uma iridectomia, mas confesso que nem sempre faço agora, não é? Portanto, não acho que seja um erro não fazer, sinceramente. O carregar com o dedo, a gente todos também faz às vezes coisas incríveis ali, não é? A pinça ao contrário, e pronto. Não acho que seja assim uma coisa, eu acho que a keratoplastia penetrante terá sempre o seu lugar. A maneira como se sutura também depende muito de cada cirurgião. Há coisas que eu não faço, por exemplo, numa criança, nunca faço com uma sutura contínua, não é? Mas, no geral, faço pontos de suturas interrompidas. O DALC, cada vez mais no keratocone, porque, digamos, a reunião é mais à base do keratocone. Eu acho que tem que ser sempre a primeira indicação, sempre DALC. Embora eu estou-me a recordar de miúdos que recebo de fora, com 9 anos e com 10 anos, com percepções luminosas bilaterais, que eu gostaria de alguém tentar fazer um DALC ali. Não se consegue, porque aquilo é tão fino, tão aderente, que não se consegue, tem que se partir à partida para uma keratoplastia penetrante. Por acaso fizemos num penetrante, vamos tentar fazer um DALC na segunda, mas é difícil, é difícil. Portanto, às vezes o mundo ideal, na realidade, na prática, não é assim tão bonito, tão bonito. Mas, por exemplo, o tratamento que faz topoguiado, eu acho muito interessante. Eu acho que é um futuro, porque na realidade a maior parte dos nossos doentes têm grandes astigmatismos. Há uma coisa que eu não entendo bem, por exemplo, como é que se põe uma lente tórica num doente com transplante de córnea e depois, o seu transplante entra em falência, vai-se para outra córnea, não é? E que tem um astigmatismo totalmente baralhado com aquela lente que a gente pôs lá dentro, não é? Portanto, não acho que seja uma boa prática por uma lente fáquica tórica, uma lente pseudofáquica tórica, num doente com transplante de córnea. Pronto, acho que já falei muito. Então, Palmares. Eu concordo com o Pedro Candelária, também trabalhei no hospital público, mas eu tinha duas dúvidas, duas coisas que eu gostava de levantar. Vocês se fizeram um transplante herpético, fazem laser, não têm problema de recidiva do herpes corneano? Imagina um transplante, uma keratite herpética, fiz um transplante. Temos, foram 2 de 3 casos com herpes. E eles ativam? Reativam, não é? Não, houve um que reativou. O reativou e depois com a aciclovir, mas fazemos sempre a prevenção com a aciclovir. Eu reparei que fazias isso. A segunda coisa é um caso clínico que me preocupa, que eu gostava da vossa opinião, que estão aqui, que têm experiência. Um jovem de 14 anos, com uma conjuntivite vernal, difícil de tratar. Vocês sabem que a conjuntivite vernal tem tendência a melhorar de 14, 15, 16 anos e desaparece. Aqui continua. Teve uma hidrópsia de um olho e tem um keratocone do outro olho. Tenho a ideia de que eles têm 50% dos perigos que são negativos, não têm alergias que nós consigamos descobrir. Mas tem o frotting que dizia ali o nosso amigo Jesus Maraio, o rubbing dos ingleses, e o miudinho está muito complicado de tratar do ponto de vista da alergologia. Agora, perante isto, o que é que vocês faziam? Porque no caso da hidrópsia aguda, está resolvido o problema, vai fazer um transplante um dia destes. Agora, o problema é o segundo olho de um rapaz de 14 anos que está no liceu e tem todos os efeitos laterais de uma alergia que nós não conseguimos controlar.
E eu gostava da vossa opinião. Sim, da vossa opinião, exatamente. Sim, sim. Não, É um caso prático do que eu tenho e não consigo resolver. Nós somos do mesmo grupo, quer dizer, portanto... Sim, a pergunta... Não, mas quer dizer, nós fazemos cross-linking, portanto, mesmo com o conjunto vernal fazemos cross-linking em relação a esse tipo de... E eu acho que a indicação é precisamente quanto mais precoce, melhor. Claro. É evidente que há outros, por exemplo, o Pedro Afonso faz os anéis, mas nós temos essa experiência e fazemos o cross-linking. E esperemos que resulte, não é? Claro, claro, mas é difícil. Às vezes é complicado. É. Em relação às lentes históricas pós-transplante, a mim não faz muita confusão, desde que de facto tenha um astigmatismo relativamente regular. E desde que tenha uma boa contagem endotelial, como é óbvio. Porque mesmo que a longo prazo haja uma falência, nós poderemos sempre tentar fazer um DMEC, um DSAEC, não é? Desde que de facto a acuidade visual seja boa. Portanto, não me faz muita confusão, desde que seja uma das possibilidades que tenhamos a oferecer ao doente. A questão de usar a lente fáquica, tórica ou... Não, é que são coisas diferentes. Claro. O caso que eu apresentei, a lente pseudofáquica, foi colocada num olho sem transplante de córnea. Portanto, num transplante de córnea, a lente fáquica, tórica ou não, pode eventualmente, se houver uma necessidade de retransplante, retira-se a lente fáquica. Portanto, o problema está resolvido. Num transplante, colocar uma lente tórica, não sou a favor disso justamente por essa questão, é que depois é muito mais difícil tirá-la dentro do saco capsular, aí completamente de acordo. Nunca sabemos qual é a saúde que vai ter o transplante de 10, 20, 30 anos. Não é? Queria fazer uma pergunta ao professor Murta, que é uma pergunta prática. O aparelho que usa é igual ao nosso, só consegue programar 6 dioptrias. Certo? Não. Eu estou a falar das ablações topoguiadas. Sim. Quando vai corrigir mais do, por exemplo, um caso de 8 ou 9 que apresentou, põe 6 ou faz 2 tratamentos, não. Só faz um. O de 6 vai ao máximo? Não, até pode ser menor e depois tentar numa segunda fase um procedimento intraocular. Mas o de 6 dá para ir mais. Posso? Agora não, calma. Sim. Mas quando, por exemplo, imaginando que querias corrigir 10 ou um número que for, nunca fizeram um e a seguir o outro? Não. Tanto não. Portanto, já percebi. Nunca a finalidade é regularizar a superfície da córnea, não é fazer de acordo. Sim. É isso. Só antes de dar ali a palavra ao Dr. Castro Neves e ao Dr. Só queria fazer uma... Porque está aqui muita gente nova e houve aqui dois grandes, não sei se repararam, dois grandes contradições nas primeiras duas comunicações. O doutor João Costa veio dizer que a keratoplastia penetrante, a taxa de rejeição é francamente menor. E o doutor Luís Oliveira veio dizer precisamente o contrário. Eu queria saber em que é que ficamos. Eu estou a falar ali por aquela gente mais nova que está lá atrás e que ficou confusa. Portanto, aquela jovem está-se ali a rir. Está de certeza confusa em relação a isso. No meu futuro vou fazer de álcool, vou fazer a keratoplastia penetrante. Portanto, é uma das perguntas. Segunda coisa, a iridectomia, obviamente. O transplante não faz transplantes maiores. É porque eu achei... Porque a segunda contradição é que disse tão grande quanto possível... Mas aquele transplante tinha quanto? 7,5? Tinha 7,5, sim. Mas nos keratocones fazem transplante de 7,5? É porque o estigmatismo aí dispara. Sim. Normalmente, aquele vídeo, eu peço desculpa, o vídeo foi gravado esta semana, foi um transplante do Dr. Rulo. Mas, tendencialmente, fazemos transplantes maiores, certo? Agora, respondendo a esta questão. Outra questão, eu não disse que o transplante penetrante tinha uma taxa de rejeição menor do que tinha maior e tinha ali e podia ter 40%. Eu disse é que em algumas publicações a taxa de falência, que para mim não é a mesma coisa que a rejeição, claro. A falência do transplante do DALC é maior em algumas publicações do que no transplante penetrante. E disse que poderia ser intraoperatório, se nós tivermos um transplante temos que converter, temos à partida uma técnica cirúrgica que faliu, não é? Ou logo perioperatoriamente, se tivermos uma dupla câmara, por exemplo, com pequenas perfurações, ou depois a longo prazo. Isso está publicado, não é escrito por mim.
que a taxa de falência do transplante será aproximada ou eventualmente maior no DALC do que no transplante penetrante. Não a rejeição é claramente maior no transplante penetrante, não é? Força. Mas eu também fiquei na dúvida quando vi essa. Mas então, quando vocês estavam a falar da falência, estavam-se a referir à conversão, é isso? Porque assim, eu nunca vi nenhuma falência, por exemplo, num DALC eu nunca vi uma falência endotelial. Quando falamos de falência. Mas intraoperatória. É isso. Porque assim, da minha experiência, eu não vejo falências estromais maiores na. Doutor Zé Lemos, faz favor. É assim, em primeiro lugar, eu acho que aquela pergunta. Aquela colega ficou confusa na mesa. Aquela- Ficou, não ficou? Ela está a ficar confusa. Pronto, aquela pergunta que o Dr. Tiago pôs realmente não tem muita razão de ser, porque realmente no início o topoguiado, quando é para corrigir um astigmatismo irregular, é para corrigir a córnea, quer dizer, não é para corrigir propriamente a refração da córnea, não é? O refrativo. Aliás, eu normalmente quando são erros muito elevados, muitas vezes nem sequer introduzo, quer dizer, não procuro compensar a correção refrativa, procuro compensar realmente o erro corneano. Acho que realmente é para fazer PRK, porque a probabilidade de alterar a topografia corneana e de alterar aquilo que nós queremos corrigir é muito menor, dado que fazer um LASIK vai claramente modificar as forças existentes da biomecânica da córnea e alterar, logicamente, a refração posteriormente, aliás, como se viu anteriormente. Em relação aos tratamentos, eu acho que durante esta sessão toda se veio lentamente a reparar que há algumas técnicas mais conservadoras que estão a substituir as técnicas cirúrgicas mais interventivas. Nomeadamente, por exemplo, quando me dizem que para corrigir alguns glaucomas corneanos o DALC é uma boa opção, eu tenho, e já tenho alguns casos, de glaucomas corneanos com indução de astigmatismos irregulares graves, corrigidas com topoguiado, com PRK topoguiado, e acho que cada vez é mais por aí, não é? Em relação, queria fazer uma pergunta ao Dr. Murta, ao professor Murta, que era o seguinte: usa o topolaser para a aquisição da imagem pré-operatória no topoguiado. Não usa o oculizer porquê? Ok. Sim, eu sei que não. Só que o problema é que muitas vezes com o topolaser não consegues captações repetitivas, enquanto com o oculizer consegues. Se não tens um mínimo de imagem em relação a isso, não dá para fazer o tratamento, como é óbvio. O Dr. Limão? Na minha opinião, os astigmatismos elevados pós-queratoplastia, não é na minha opinião, podem ser regulares ou irregulares. Se eles forem irregulares, a única maneira de tratar é o laser topoguiado. Não há outra possibilidade. Mas há astigmatismos elevados regulares, de 6, 7, 8, 9 dioptrias. Nós, para corrigirmos com o Excimer Laser 6 dioptrias, mais não é possível, não é? No vosso laser, é uma ablação muito grande, quer dizer, são muitas micras de ablação. Eu não sei a longo prazo se isso poderá ter ou não consequências. Nós apresentámos o ano passado, na Academia Americana, em Las Vegas, a nossa técnica de arqueadas. Arqueadas para astigmatismos regulares e elevados, acima de 5, 6 dioptrias, que evidentemente têm o defeito de não serem previsíveis, quer dizer, nós sabemos que vamos corrigir algum astigmatismo, bastante astigmatismo, não sabemos exatamente quanto, mas não é o objetivo. O objetivo é reduzir de maneira que a visão depois seja corrigível com óculos, ou de outra maneira, não é? E fazemos sob um flap, quer dizer que nós fazemos um flap, mas esse flap é um flap que fica dentro do diâmetro do enxerto, quer dizer, não vai ter influência, não vai alterar, como falou como o professor Murta falou na sua apresentação, se ultrapassar o bordo do enxerto, se ultrapassar a transição, aí vai alterar muito e por isso para o LASIK se espera umas semanas para ver como é que fica. Se ele ficar dentro do limite do enxerto, não tem influência nenhuma e fazemos então as arqueadas, fazemos as arqueadas no intralace, depois o flap, levantamos o flap, abrimos as arqueadas para potenciar o efeito e repomos o flap.
não temos muitos casos, na apresentação eram 10, agora teremos para aí 15 ou 20, mas são resultados bons e é uma técnica que eu penso que é de aproveitar. Está à espera agora está a aguardar a publicação e penso que é uma técnica aproveitável para estímulos elevados e regulares. E ainda tem uma vantagem acrescida, é como já temos o flap feito, algum defeito residual que se possa corrigir com Excimer, algum pequeno defeito residual, pode-se fazer como no retratamento, levanta-se o flap e fazer com laser Excimer. O Dr. Fernando Vaz já me deu aqui, então o Dr. Castro Neves, que também é da casa, faz favor. Já foi quase tudo dito que eu ia dizer, mas ainda sobre esta questão do topoguiado. Quando nós fazemos uma cirurgia topoguiada, temos mão sobre tudo o que vamos fazer. Podemos, depois de fazer a aquisição, planear o tratamento todo. Reduzir, aumentar a zona óptica da ablação, querer fazer mais ou menos acrescento em dioptrias, mas da minha experiência, que tem sido bastante, só que não tenho feito estatísticas nem publicado, em tratamentos topoguiados até após limalhas e após astigmatismos muito irregulares, pode-se acrescentar no mesmo tratamento ou até um PTK quando estamos queremos tirar mais de 100 micras numa córnea que tem espessura suficiente, queremos tirar mais de 100 micras para ir baixando em termos da superfície ocular o nível para que vamos fugindo ao halo do tratamento de uma limalha. E queremos acrescentar mais, fazemos 2 ou 3 programas, os que quisermos no laser, faz um, acaba, começa o outro, até a córnea às vezes fica branca e no dia seguinte está impecável. Portanto, é só para dizer que não há limites às 6 dioptrias. E outra coisa que é interessante, que não foi dito, quando nós fazemos um plano de uma topoguiada, sabemos que cada 14 micra que vamos fazer da ablação corresponde mais ou menos a uma dioptria. Portanto, podemos até achar coincidência naquilo que nós refrativamente tínhamos encontrado com aquilo que o laser indica para fazer, que lá o programa indica para fazer, só para fazer a regularização da superfície. Portanto, poderá ficar sempre para uma segunda fase a cirurgia refrativa, mas logo na primeira, na de regularização, já podemos ficar com um grande andamento nesse sentido. Sendo assim, muito obrigado a todos e amanhã continuamos. Muito obrigado.